Ao vivo novamente. Vamos ver se agora nós estamos na posição correta para não dar labirintite em ninguém. Isso de ficar de ponta cabeça, virando, rodando, não dá certo, não. Vamos lá? Falando sobre depressão, endividamento e suicídio. Isso por conta de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Vamos lá? Renata Melo Alves Ferreira é a nossa entrevistada de hoje. Aguardando entrar. Isso. Estamos bem? Tudo ótimo. Bem aqui. Está perfeito. Agora ficou maravilha. Boa, né? Maravilha. Vamos repetindo, Setembro Amarelo e educação financeira. É o que nós queremos falar hoje, isso aí. O que eu quero dizer é que, meio a essa crise de pandemia de Covid-19, o percentual de famílias brasileiras com dívida atingiu um novo recorde. Ele ultrapassou 60 milhões de pessoas, que é o percentual de família endividada que atingiu um recorde histórico de 67,1%. É uma loucura, né? Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi realizada em janeiro, desde janeiro de 2010. Renata, como é que nós podemos reverter esse quadro de endividamento ocasionado durante a pandemia? É possível fazer da crise uma oportunidade? E se for, como a gente pode fazer isso? Então, são 3 perguntas uma só, né? Como reverter o quadro de endividamento causado pela pandemia, né? E Sim. É possível fazer da crise uma oportunidade? E de que maneira fazer isso? Tá aí a pergunta. Tá. Bom, boa noite primeiro, né? Obrigada pelo convite, doutor. É uma satisfação estar aqui falando desse assunto, né? Que eu tenho tanta familiaridade e é um assunto de extrema importância para nós, né? Realmente, essa pandemia pegou a gente de surpresa, né? Elevou esse número de endividados devido à falta de pessoas que perderam o emprego, até um assunto que a gente pode abordar também, que é a facilidade do crédito, né? Que ficou mais disponível também. E assim, existe aquela frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, apesar de a gente estar vivendo esse momento crítico, ainda assim existem oportunidades de a gente estar aproveitando e estar diversificando a nossa renda, melhorando a nossa renda. Então, eu acredito que assim, como reverter esse caso? Primeiro, buscando estratégias para a gente melhorar a nossa renda, né? Melhorar formas de acrescentar, aumentar a nossa renda. Um segundo ponto também seria a gente estar buscando negociações, porque assim, não são casos individuais, né? A grande maioria está passando por essa dificuldade do endividamento, então vários credores estão abertos para negociação, né? Estão abertos para estar renegociando dívida, essas coisas. E um terceiro ponto também seria aproveitar os governo, né? O governo tem aberto linhas de crédito, principalmente para empresários, né, com juros baixos. Então, de repente, estudar uma forma de uma outra oportunidade melhor para a gente conseguir um crédito e renegociar as nossas dívidas, né, renegociar as nossas pendências financeiras. Então, eu acredito que é utilizar a criatividade agora nesse momento. Perfeito. Outra coisa. O endividamento é um fator de risco para o surgimento de depressão. Devo, não pago, sou cobrado, né? E que pode atingir mesmo o suicídio. Agora, isso é um fato, né? E acontece mais com homens, acontece mais com mulheres. Pode dar uma colocação sobre esse assunto, por favor? Eu costumo falar assim, que o endividamento ele é um dos fatores que agrega, né, que leva ao suicídio, que leva, quer dizer, primeiramente à depressão, né? Ele pode agregar um quadro já depressivo, aliado a uma ansiedade ou alguns fatores, alguns problemas psicológicos. Então, a pessoa já tem ali uma propensão, soma-se ao endividamento, né? E aí pode gerar um quadro depressivo e, consequentemente, o suicídio. E é um fato mesmo, principalmente em homens entre 30 a 55 anos, nessa faixa etária, e só perde, né, para homens nessa faixa etária, só perde para os crimes passionais, como causas de suicídio, né? Então, está ali em segundo lugar o endividamento. Eu creio assim, porque
o homem, na sua natureza mesmo, ele tem aquela propensão de ser aquele que alimenta a casa, né? O provedor provedor, isso. Então, assim, é da natureza humana. Então, um homem, ainda mais nessa crise que nós passamos, né? Passar por falta de dinheiro, impossibilidade de trabalhar. Então, tudo isso agrega e pode ocasionar, sim, esse quadro o aumento dos quadros de suicídio. A incidência, portanto, é maior em homens do que mulheres. Maiores em homens do que mulheres. E exatamente num período muito produtivo da vida dele, que é dos 35 a 50 anos de idade. Foi isso que eu entendi. Isso, assim, e assim, porque jovens, eles têm outras causas, né, que levam ao suicídio, até mais aquela coisa da aceitação, tá passando por um período de autoconhecimento, né, e os idosos também já estão vivendo uma outra fase, né, então, nessa faixa etária de 30 a 55 anos, são onde o endividamento ocorre mais como causa de suicídio. Certo. Agora nós vamos falar sobre os segurados da Previdência Social, né? E que tem aumentado muito o endividamento em operações de crédito consignado. Crédito consignado. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo o funcionalismo até o pescoço de crédito consignado, e quando vai ao banco, mal sobra para alimentar. Né? Servidores da União, do Estado e de municípios já devem cerca de 180 bilhões aos bancos. É um absurdo isso aí, né? De acordo com dados do Banco Central. E diariamente estão contratando mais crédito. Então a pergunta é a seguinte, que mesmo com salários relativamente bons e estabilidade, os funcionários públicos, eles costumam apresentar muito mais problemas de endividamento? Essa é a pergunta. E é comum acontecer o mesmo com aposentados? Por que acontece isso? Né? Então, são algumas perguntas. Apesar de um salário relativamente compatível, por que o funcionário público é tão afetado? Né? E por que o aposentado também é afetado? E por que acontece isso? A sua colocação, por favor. Então, doutor, eu penso o seguinte, que o funcionário público, ele tem uma certa credibilidade no mercado, né? Porque possui um salário fixo, né? O crédito consignado é descontado direto na folha ali, então acaba ocorrendo um assédio das instituições bancárias em cima dessas pessoas, né? Tipo assim, é um crédito, é um pagamento garantido para eles, né? E em contrapartida, tendo essas facilidades, o banco oferece taxas menores, né, do que os funcionários da iniciativa privada. Então acaba sendo assim uma coisa tentadora para o funcionário público, né? E é aquele tal negócio, a falta de planejamento, a falta de conhecimento dos seus próprios números, acaba a pessoa se endividando cada vez mais, vai pegando um empréstimo para pagar outro, vai refinanciando e quando vai rolando a dívida. Vai rolando. E quando vê, ele está ali naquela bola de neve, já está comprometido os 30% que hoje é permitido em lei, né, para ser descontado em folha, mas ainda assim, mesmo já estipulando, já tendo extrapolado essa margem de 30%, os bancos ainda oferecem outras linhas de crédito que saem ali do consignado, né, que são juros maiores também. Então, assim, essa facilidade ao acesso ao crédito é o que leva as pessoas a tomarem, né, numa certa emergência, a buscar essas linhas que estão ali praticamente disponíveis, né? Num clique de aplicativo de celular, você consegue fazer um empréstimo hoje, né? E, assim, tem preocupado mesmo. Inclusive, até tem projetos na própria Assembleia para investigar o porquê desse endividamento tão grande dos servidores públicos, né? Bem, vamos focar agora um pouco na sua pessoa, né? A história da servidora pública Renata Mello, né, que está atualmente aqui com a gente, é educadora financeira, palestrante, empreendedora. É uma amostra de que é possível redirecionar a nossa vida financeira, né? Eu tenho uma frase sua que eu peguei, que eu pensei aí, que diz: cheguei a um ponto que não tinha mais dinheiro. Frase sua. Estava totalmente endividado e sofria muito após o divórcio, e hoje compartilho tudo que aprendi. Compartilha com a gente, então. Pode nos contar um pouco da sua trajetória de servidora pública endividada para educadora financeira? Como é que você passa de um extremo ao outro com esse sorriso brilhante no rosto de alguém que conseguiu passar por isso? Quando identificar quem precisa de ajuda?
Conta pra gente um pouco do seu histórico de vida e que eu posso Uhum. dizer de sucesso, né? De um extremo ao outro, e está aqui numa live com a gente, falando exatamente sobre depressão, endividamento, suicídio, né? Uhum. Promovendo aí o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Por favor, sua história. Tá, obrigada pelas palavras. Então, eu também, como uma típica servidora pública, né? Passei no concurso, me encantei com essa facilidade ao crédito, né? A gente acaba sendo encantado. Eles vão disponibilizando tanto crédito. E como assim, eu também não tinha a educação financeira, né? Não tive em escolas, né? Como a maioria da nossa população. Não, a gente não tem em casa também, o dinheiro chega a ser um tabu para a gente não fala de dinheiro abertamente dentro de casa, né? Então, assim, eu me encantei com esse cenário, né? De chegar numa loja ter crédito, chegar num banco ter crédito, você acaba sendo fascinado por isso. Então, chegou um ponto que também fui me endividando através de empréstimo consignados, depois de empréstimos direto na conta, e realmente ao chegar ao ponto que você começa a escolher qual conta que vai pagar. E isso também coincidiu com uma. Eu já tinha iniciado um tratamento psicológico, tinha iniciado uma terapia, né? Há diversos outros motivos também. Então, nessa busca pelo meu autoconhecimento, eu comecei a olhar para mim. E isso é uma das coisas que eu falo na educação financeira. Tem uma outra frase minha também que eu falo: falar sobre dinheiro não é só. Falar de dinheiro não é falar só sobre dinheiro. Por quê? Porque por trás do endividamento existe N causas ali que a gente tem que descobrir qual que é o gatilho que tá levando a esse endividamento, né? Pode ser uma carência emocional, pode ser uma fuga, pode ser tentar tampar ali o sol com a peneira. Então, nessa minha busca pelo meu autoconhecimento, eu identifiquei que eu estava tentando desapegar alguns problemas meus assim, dentro desse consumo desenfreado, né? E aí eu comecei a buscar ajuda, comecei a olhar também para os meus números, que é uma grande dificuldade das pessoas, elas encararem os seus números, né? Então aí eu comecei a buscar, comecei a assistir vídeos no YouTube, até que eu tive acesso a um curso aqui em Cuiabá, que é um curso de investimentos, e assim, eu tenho uma certa facilidade com números, com planilha, me encantei, me destaquei no curso, né? E em seguida eu fui buscando cada vez mais. Aí até que eu cheguei ao curso de Life Coach financeiro. É o curso que a gente trabalha com consultoria, que a gente senta cara a cara com o cliente, é praticamente pegar na mão assim e a gente vai organizar a vida financeira do cliente, né? Até o momento que eu fui me sentindo apta para hoje contar a minha experiência, né? Contar o que eu vivi. Então, assim, hoje eu entendo perfeitamente quem está sentado do outro lado da minha mesa, né? Quando eu estou atendendo em consultoria, sei os anseios, sei os sentimentos que aquelas pessoas passam, sei que é uma angústia tremenda você deitar na cama e não saber o que você vai fazer no outro dia para poder estar organizando as suas finanças, né? Então, assim, através disso mesmo, através dessa vivência, que hoje eu consigo auxiliar as pessoas a não se afundarem cada vez mais nas dívidas, né? Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui. Para quem já está endividado, por onde começar? Por onde começar? É verdade. Então, como eu disse, doutor, o primeiro ponto é a gente enfrentar o medo. Porque é uma coisa você saber que você deve ali no banco toda uma parcela de R$ 1.000. Outra coisa é você olhar para aquele saldo credor e ver que ele está ultrapassando 50, 100 mil reais. Então, assim, é uma coisa assustadora. Então, a gente tem medo mesmo, né? A gente tem medo de enfrentar aquilo ali, de enfrentar o medo e tomar as decisões que são necessárias serem tomadas, né? Então, depois, o primeiro passo é enfrentar esse medo, o segundo é a gente tomar a decisão de mudar e falar, não, eu não quero isso mais para minha vida. Realmente, eu quero sair do endividamento. E o terceiro passo é montar um planejamento, né? E uma coisa também que eu costumo falar é o seguinte, a gente não entra no endividamento do dia para a noite. Não é assim, eu durmo bem e acordo endividada. É um processo de endividamento, cada vez mais vai agravando, né? Então, sair do endividamento também não é do dia para a noite. Também requer um planejamento, né? Requer que a gente faça um plano de pagamento de dívidas, faça um plano de organização financeira e tenha paciência para a gente poder se organizar.
Então, o primeiro passo, acho que resumindo, é isso: é a gente olhar para os nossos números, primeiro tomar a decisão e terceiro fazer um planejamento de pagamento. Perfeito. Você disse com suas próprias palavras, né? Talvez já tenha até respondido a questão que eu vou lhe colocar agora, que falar sobre dinheiro não é apenas sobre dinheiro, porque envolve Isso. um conjunto de hábitos e crenças que precisam ser reeducados. Como acontece essa reeducação financeira e quais são os principais pontos aprendidos nessa nova trajetória? Quer dizer, tudo bem, estou endividado, e agora? E agora? Essa é a questão, né? Então não é só falar sobre dinheiro, é muito mais que Não. isso. Porque, como eu disse, por trás do endividamento existem N causas, né? Pode ser crenças que a gente carrega desde criança com relação ao dinheiro, pois, como eu disse lá atrás, a gente não tem o costume de falar sobre dinheiro, né? Não chega em casa, a gente não é chega a ser um tabu a gente tocar. Então a gente vem carregando crenças do não merecimento, crenças de que eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu sou obrigada a pagar juros. Então a gente vai arrolando essas crenças, acumulando essas limitações, né? E aí vai metendo os pés pelas mãos, né? Então, assim, tem os hábitos também, né? Aquela questão da gente não fazer o planejamento, não entender o que realmente está acontecendo com o meu endividamento. Então, isso vai agregando. Então, os passos são esses mesmo. Primeiro, tomar a decisão, né? A gente criar essa decisão, olhar para os nossos números, buscar na fonte ali mesmo o que realmente está acontecendo com o meu endividamento. E terceiro, fazer um planejamento, um plano de ação para quitar e, consequentemente, pagar, né? Começar a E, iniciar o pagamento e pagar. e parar de se endividar, principalmente, né? Parar de se Bloquear o endividar. processo. Bloquear o Uhum. processo. Eu tenho aqui que o cheque especial e o cartão de crédito são os principais vilões do endividamento, né? Pela sedução envolvida na facilidade de encontrar de conseguir dinheiro, né? Para não cair na armadilha do cheque especial, por exemplo, o consumidor ele não deve pensar que essa linha de empréstimo é uma extensão do seu salário. Algumas vezes ele pensa isso. Exatamente. Como os bancos disponibilizam o cheque especial de forma fácil e imediata, o consumidor fica tentado a usá-lo e acaba usando, levando ao risco de endividamento com altos juros cobrados. E é quando que a pessoa leva um susto quando puxa o saldo, não é isso? 67, aí eu tenho uma estatística muito doida aqui, né? Que 67% das famílias brasileiras têm dívida com banco, cartão de crédito ou crediário, né? É muito alto, né? E a inadimplência atinge 25%. E é um recorde isso aí, né? Então, quais são os principais vilões? A pergunta fica, quais são os principais vilões na vida de quem quer colocar a vida financeira em ordem, né? O cartão de crédito seria o cheque especial seria um deles, um motivo? Vamos falar sobre isso aí, já que é coach no assunto, vamos aprender tanto contigo novamente. Lá, por favor. Eu repetindo um pouquinho já do que eu disse, eu acredito que o principal vilão é o medo, doutor. As pessoas têm medo de encarar o seu endividamento. Então, assim, é como se fosse aquele monstro no armário que a gente não quer olhar para ele, deixa ele lá quietinho e eu vou pagando aqui aos poucos, né? Agora, assim, na questão de ranking de endividamento, realmente, o cartão de crédito e os cheques especiais são ali os primeiros que prejudicam a vida. Por quê? Por causa da facilidade, né? Como nós dissemos, o cheque especial está ali, você não precisa fazer nada para utilizar, ele já está disponível para você. O cartão de crédito é a mesma coisa, é aquela frase que eu vou passar no cartão, depois eu vejo como que eu vou pagar, né? É uma frase assim, que as pessoas costumam usar muito. E assim, são as piores linhas de crédito que a gente possui, por quê? Porque são as que possuem as taxas mais altas. Então, um cartão de crédito hoje gira em torno de 12%, 13% ao mês. Então, fazendo uma continha básica aqui, se hoje você pegou R$ 1.000, no mês que vem você já está devendo 1.100 e pouco, se você não fizer o pagamento. Então, esse é um juros muito alto que vai girando aquela bola de neve que a gente havia falado, né? Então, assim, o passo para a gente sair disso é o quê? Primeiro, fechar a torneira, né? Falar, não, eu não quero mais, eu vou dar um jeito de sair dessa situação e buscar negociações, né? Olhar para os seus números, ver ali dentro da sua renda o que é possível organizar, o que é possível cortar, para quê? Para que sobre uma margem, para que sobre uma margem, uma capacidade de pagamento.
você tem, antes de você buscar o seu credor para estar negociando, você tem que saber com quanto que você pode comprometer o seu salário para estar honrando aquela dívida, né? Então não adianta eu chegar lá, fazer uma negociação e depois pago um mês, 2 meses, no terceiro mês eu já não dou mais conta de pagar. Então, porque isso até agrava a sua situação, porque o banco começa a te ver como um mal pagador. Além dos juros anteriores incorporarem naquele seu endividamento, juros, multa, incorpora, na sua segunda negociação você já não consegue mais tanta facilidade de parcelamento, ou desconto, ou abatimento. Então chega a ser pior. Então, antes de você buscar o seu credor, você faça uma análise sua ali, pessoal, da sua situação financeira, um raio-x, né? Falar, eu consigo me comprometer com tanto. E aí sim, você busca o seu credor, faz essa proposta, né? E aí começa a honrar o pagamento. E assim, e aí uma coisa de cada vez. Se o seu salário permitir que você já ataque ali diversas dívidas, beleza. Se não, é elencar prioridades, né? Qual que eu vou pagar primeiro? Geralmente a gente começa pelos cartões de crédito e pelo cheque especial, como eu disse, por ser as que têm juros maiores, né? E aí depois a gente vai elencando prioridades ali. Existem dívidas também que a gente não pode deixar de pagar, que são tipo dívidas com financiamento, dívidas com financiamento de imóveis, financiamento de carro. Por quê? Se você deixa de pagar, você perde o bem, né? Então, acaba sendo um prejuízo ainda maior do que o cartão de crédito e o cheque especial. Então, assim, elencar essas prioridades, realmente enfrentar a sua situação e ali começar a buscar organização financeira. Sim. Nós temos até um comentário curioso de um participante da live que diz que principia quebrando todos os cartões para não usar mais. Né? Começa por aí, exatamente, para não quebrar mais. Se tiver numa situação grave, é necessário até umas atitudes bem drásticas, assim. Radicais. Nós temos aí uma indústria de marketing nos oferecendo crédito, mostrando uma imensa facilidade de conseguir crédito, mas não nos mostra a dificuldade em saldar esses créditos. Né? Então, nós temos que estar atento à indústria do marketing, que leva ao consumo que acaba sendo desenfreado e, às vezes, mesmo necessário, dado a rolagem da dívida. Mas o que é que nós realmente precisamos para viver? Né? Então, em meio a essa era digital, com tantos apelos 24 horas nas redes sociais, dos veículos de comunicação, como se proteger da indústria do marketing que nos oferecem, de maneira muito brilhante, até muito bonita, elegante, esse crédito que vai, me permita o termo, nos ralar em termos de futuro. Isso, Quais são os mecanismos que nos protegem? Eu costumo falar que a gente tem que ter o consumo consciente, né, doutor? Esse consumo consciente diz o quê? Primeiro, tem que estar alinhado com os seus objetivos, né? E assim, uma coisa que eu costumo ver muito em consultoria é que as pessoas perderam assim, o desejo, o anseio por sonhos, por metas. Então, o que acontece? A indústria do marketing está ali treinada para nos vir uma enxurrada de propagandas, né? Mas nós não estamos preparados para nos defender disso. Então, assim, as promoções, as ofertas irrecusáveis, as ofertas de pague 2, leve 3, né? Então, assim, é uma enxurrada de propagandas, de ofertas de marketing que nos levam ao consumo se nós não tivermos ali os nossos objetivos muito bem claros e estabelecidos, né? Então, o primeiro é isso, eu perguntar se aquilo que eu vou consumir ali está alinhado com o que eu desejo, ou é só uma compra por impulso, ou é só eu preciso aproveitar essa oferta irresistível, né? Tem até um exemplo que eu costumo dar para os clientes assim, se você vê um produto que custava 100, hoje ele está 50, aí você vai lá e compra pensando que você está economizando 50. Mas se for algo que você não precisava, na verdade você está gastando 50. Você então, entendeu o comportamento? Então, a gente não está deixando de economizar 50. Não, está gastando. Por quê? Porque eu estou comprando algo que eu não preciso, né? Então, entender muito bem isso. Se isso é um desejo, né? É algo que eu vi ali, eu preciso, ou é uma necessidade? Eu realmente necessito disso? Então, assim, eu costumo falar que existem 5 perguntinhas ali antes da gente fazer uma aquisição, né? Que é eu quero, eu preciso, eu devo, eu mereço e eu posso, né?
Se diante disso, todas as respostas... Espera, por favor, repete vagarosamente, que todo mundo tem que ouvir isso aí tem que entrar na cabeça da gente. Por favor, repete vagarosamente. Tá, eu falo, são cinco perguntas que a gente tem que fazer diante de uma aquisição, né? Eu quero, eu preciso, eu mereço, eu posso e eu devo. Se as 5 perguntas forem sim, mesmo assim a gente não compra, a gente ainda parte para uma pesquisa de preço para saber se aquilo que a gente está adquirindo é a melhor oferta para nós, né? Então, assim, a gente tem que se preparar, porque, como eu disse, né, o mercado está aí preparado para nos vender. Então, a gente tem que também estar preparado para comprar, né? Então, se bloquear dessa enxurrada de ofertas, enxurrada de marketing, eles são muito bem preparados, utilizam muito gatilhos mentais, né, que faça com que a gente compre aquilo ali, mesmo sem pensar, né? Passa o cartão lá e chega em casa, questão de meia hora depois ali, a gente já está arrependido da compra, né? Mas por quê? Porque no instante ali, eles acabam pegando a gente de surpresa. Então, é ter esse consumo consciente, né? Não se deixar envolver ali pelo momento da euforia da compra. Exato. Esse tipo de informação passada agora, nessa live, a minha geração, dada a minha idade, que já passa dos 60 anos, nós não tivemos isso. Né? Mas, por outro lado, a gente é um pouco mais precavido também. O que nós precisamos ter e devemos ter é educação financeira. Né? E, no seu caso, você foi atrás da sua educação financeira, né? Foi. Hoje você ministra cursos, é coach nisso aí. Agora, vamos falar sobre educação financeira na escola. Né? A importância da educação financeira na escola. Né? Como lidar com isso? Né? Como está em andamento essa proposta em Mato Grosso? Você já tem a notícia de que algum município tenha feito isso, colocou em prática no Brasil e Mato Grosso? Você pode explicar mais a respeito disso aí? Educação financeira na escola? É possível? Sim, desde 2019 que já é obrigatório as escolas apresentarem, obedecerem ali a base BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né, que foi uma lei, um projeto estabelecido pelo MEC, que tornou obrigatória a educação financeira nas escolas, né? Então, desde de dezembro de 2019, já era obrigatório, pelo menos, iniciar as tratativas, né? Nós já tivemos em reunião com a secretária de Educação aqui, até acompanhada pelo gabinete do senhor, né? Que para quê? Para tomar a frente dessas medidas, cobrar realmente a implantação, a efetiva implantação disso. Por quê? Porque isso é o que vai salvar a nossa população, vai ajudar a educar. Porque uma criança educada hoje, ela traz para dentro de casa o seu aprendizado, né? Então, assim, Mato Grosso já está em andamento, né? Já iniciou ali os primeiros passos, as primeiras tratativas para a implementação. Na época, a secretária nos disse que já está formada uma comissão, mas aí veio a pandemia, né? Então, a gente tem essa lacuna aí que as coisas ficaram um pouco paradas, né? Mas eu acredito que logo, logo, a partir de 2021, já vai estar implantado. E é de suma importância, né, doutora, a gente ter isso nas nossas escolas, porque interfere em várias outras áreas da nossa vida, né? Eu costumo até falar assim, que a gente cresce ouvindo que é preciso trabalhar para ter dinheiro, preciso trabalhar para ter dinheiro, mas ninguém fala o que fazer com esse dinheiro depois que a gente recebe, né? Então, assim, falta realmente esse ensino para a gente. E fala, eu também não tive, como o senhor disse, eu fui atrás da minha educação financeira, né? Mas na minha época de pré-adolescente, eu falei, meu primeiro salário eu fui direto para o shopping comprar uma roupa. Porque então, a gente não tem esse costume de pensar no amanhã, de fazer planejamento, de estabelecer metas. Isso é nato da nossa sociedade, né? Então, assim, trazer isso para dentro das escolas vai abrir a mente. E eu costumo falar assim, várias coisas que a gente tem, que eu falo nas minhas palestras, pode não surgir o efeito ali imediato, mas já fica um pensamento dentro da gente. Você fala, não, realmente, aquela moça falou isso, eu tenho que começar a pensar na minha... Já começa a cutucar ali o nosso pensamento em busca de mudança, né? Exato. O curioso é que nós sempre dizemos que uma das formas de ensinar é dando exemplo. E aí nós temos um exemplo invertido, né? Nós estamos passando para a escola, fazendo parte da grade curricular, a educação financeira. E está aí os nossos filhos indo para a escola, trazendo para dentro de casa a educação financeira e nos ensinando
Olha como os Isso, valores podem, inclusive, se inverterem, né? Isso, E lidar com o dinheiro, né? Isso é sedutor. É muito É sedutor. sedutor. A indústria do marketing trabalha em cima disso. Então, como que deverá ser tratada, explicando assim mais detalhadamente, num linguajar bastante simples e objetivo, até mesmo para que o adolescente e a criança possam entender como deve ser tratada a disciplina com crianças e jovens e o que eles vão aprender, para ser mais exato, né? E qual a importância disso para os pais, que estarão aprendendo com os filhos, que trarão da escola o conhecimento para o interior da casa sobre gestão do dinheiro. Olha, não como ganhar, mas como fazer a gestão do Gerir, dinheiro né? ganhar. Isso. Isso. É assim, eu acredito que as matérias básicas, assim, além da matemática, né, você tem que tratar ali sobre taxa de juros, né, sobre conhecimento de receita e despesas, porque hoje também é uma confusão muito encontrada, assim, a pessoa, ela não sabe exatamente quanto que é a receita dela, que uma coisa é você receber, vamos dar um exemplo, R$ 2.000 ali no seu Olerite. Só que em cima daquilo dali ainda tem desconto de imposto de renda, desconto de INSS, então acaba o que cai, o valor líquido e o valor bruto tem uma diferença ali. Mas as pessoas vivem na cabeça como se estivessem recebendo o valor bruto. Então, isso causa um falso entendimento, né? Você acaba consumindo, acaba vivendo, montando o seu padrão de vida em cima da sua renda bruta. Né? Então, assim, entender muito bem o que é isso, o que é renda líquida, renda bruta, o que é receita, o que é despesas, né? Entender também taxa de juros, por quê? Porque hoje as pessoas fazem os empréstimos, né? Recorrem às linhas de crédito, mas não sabe ali o tanto que ela vai pagar no final, né? Não sabe a modalidade do crédito que ela tá aderindo, né? E também trabalhar questões assim que são não são propriamente financeiras, mas são questões de planejamento. Você entender o que é uma meta, o que é um planejamento, né? Elencar prioridades. E com relação aos pais, isso com certeza vai trazer um aprendizado para dentro de casa. É igual aquela questão do trânsito, né? As crianças aprendem sobre trânsito na escola, se vê o pai ali furando um sinal vermelho, a criança dentro do carro automaticamente já chama atenção. Papai, o senhor passou no vermelho, né? Então, eu penso, acredito que será da mesma forma, né? A partir do momento que a criança aprenda a lidar ali com o dinheiro, ela também vai trazer esse conhecimento para dentro de casa. Mas assim, doutor, um ponto que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, o senhor falou, né, que a educação financeira também pode ser, por exemplo, a gente não precisa só repassar esse conhecimento, passar essa obrigação para as escolas, né? Os próprios pais hoje, que já se encontram em endividade, podem ter isso como uma motivação, né? Que foi também o que aconteceu comigo. Eu, quando comecei a me educar financeiramente, eu olhei para minhas crianças, né? Eu tenho 2 filhos, e olhei para minhas crianças e falei, se eu não educá-los, quem que vai educá-los? Porque do mesmo jeito que eu não tive a educação, eles também não teriam, né? Até então, até ser aprovada essa legislação. Então, assim, chega a ser um fator motivacional para os próprios pais buscarem a educação financeira, né? Hoje eu trabalho muito, como o senhor disse, com pais e filhos, né? Então, nós temos um instrumento que é um instrumento de educação, que é a mesada. A mesada ela pode ser implantada dentro de casa, para quê? Para que a gente já comece ali a educar crianças a partir de 6 anos, 6, 7 anos, crianças que já têm uma noção de matemática, uma noção de números, você já pode elencar, começar a implantar a mesada para quê? Para que ela saiba ali como fazer o planejamento do dinheirinho dela, né? Então, a gente pode trabalhar... Pode falar. Renata, desculpa interromper, mas a situação está tão complicada e tão difícil com a Covid que a mesada não está existindo mais, não. Hoje é não semanada mesmo. Semanada, né? É cada semana. O que permite, se você me permite uma parte, permite, inclusive, um gerenciamento melhor por parte de quem dá esse dinheiro, né? Que é por semana. Por semana. Isso. Às vezes o adolescente ou a criança tem dificuldade de gerenciar esse dinheiro todo ao longo do mês, mas da semana é mais fácil.
Então, nós estamos vendo uma Sim. mudança de... se bem que a palavra semanada, acho que não existe, né? Mas na semana... Agora, por favor, continue. Desculpe a interrupção. Não, não, o senhor tem razão. Assim, a emergência, ele já não consegue mais esperar um mês, né? Tem mesada, existe sim a palavra semanada, existe a quinzenada também, existe. E a quinzenada, que é de 15 em 15 dias, né? Então, assim, até para crianças menores, a gente começa com a semanada. E assim, tem até uma pergunta aqui, eu parei para ler aqui, ó. Como calcularmos o valor da mesada, né? De acordo com a idade, existem regras que orientam a gente a dar R$ 1 por idade por semana. Né? Então, vamos supor, a criança tem 4 anos, seria R$ 4 por semana, vezes 4, R$ 20 por mês. Né? Seria mais ou menos esse cálculo que a gente faria. Mas o mais interessante da mesada não é tanto o valor que a gente dá. É lógico que tem que dar ali um valor que a criança consiga gerenciar, né? Eu costumo orientar os pais a dividirem a mesada na hora da orientação em 4 potinhos, né? Que é o potinho do hoje, que é o que a criança vai gastar ali no dia a dia para comprar uma guloseima, comprar um picolé, que isso aqui está atendendo os nossos desejos. Né? São os desejos nossos do cotidiano que a gente tem. A gente não vive também só para guardar dinheiro, só para poupar. A gente também tem que atender os nossos desejos, né? Aí tem o potinho do amanhã, que é o potinho que você começa a elencar prioridades. Então, tipo assim, em datas comemorativas, você pode estipular presentes, a criança começa a elencar prioridades, o que ela quer ganhar de presente, ou comprar um presente, né, em datas comemorativas, como aniversário, Dia das Crianças, Natal, né? Então, aí tem o potinho do futuro, onde a gente já pode começar a ensinar sobre investimentos, né? Aqui em casa eu implanto assim, eu coloco o dinheiro deles numa aplicação financeira, e mostro para eles que aquele dinheirinho ali tem um fermento, que é os juros, né? Então, tipo, R$ 10, no outro mês já é R$ 10 e alguns centavos. Então, eu falo, é o potinho que tem fermento. A gente põe ali, o dinheiro começa a crescer. E também tem o potinho da gratidão, que eu acho assim, que é uma família que hoje tem a possibilidade de estar implantando a mesada ali dentro de casa, já está assim muito superior à grande maioria da nossa população, né, doutor? Então, assim, por que não a gente não ensinar as nossas crianças a já dividir as nossas, como forma de gratidão mesmo, né? Retribuir um pouco daquilo que a gente recebe. Então, assim, existem várias formas dos pais já estarem implantando. Então, voltando à pergunta da colega, assim, o valor não é tanto importante. É importante que você tenha, e também, como não é recomendado, que você dê o dinheiro só por dar. Porque dar o dinheiro só para dar, a criança não vai aprender ali a administrar, e quando chegar na vida adulta já está ali todo enrolado também, não sabe fazer essa gestão do dinheiro. Então, ele é um instrumento, a mesada, ou a semanada, ou a quinzenada, ela é um instrumento de educação financeira. Você tem que dar ela pautada em todos esses princípios que estão ali por trás, né, dessa educação. E aliado à nossa educação financeira nas escolas, né, eu tenho certeza que esse futuro, esse cenário hoje que a gente vive, desse endividamento, hoje existem, assim, até em bolsa de valores, doutor, vem cada vez mais crescendo o número de investidores com menos de 30 anos. Então, assim, está havendo uma pequena transição, né? Então, eu acredito, sim, que o cenário daqui para frente é em busca da melhoria desse superendividamento, desses casos de suicídio, de depressão, em razão disso, né? Renata, dá para entender bem que, olha só, vamos usar um jogo de palavras disso aí. Quando eu entendo, eu aceito mais fácil. Então, aprender e entender sobre a gestão do seu dinheiro é muito importante. E vamos colocar aí que, crédito à parte, né, esse excelente mal necessário que é o dinheiro, ele merece ser muito bem gerenciado. Então, me permita pedir para que você repita de novo os 4 potinhos, que para algumas mães é importante ouvir. Como você disse, acaba ficando na memória e vai buzinando ali até que você... Repita novamente os 4 potinhos para a gente, para que as mães fixem bem na memória, porque parece assim meio estranho, mas isso é muito importante para a educação infantil, inclusive para algumas mães que não tiveram isso aí
que passam a ter nesse momento. Por favor. Uhum. E engraçado assim, que tem um linguajar infantil, né? Eu falo os potinhos de dinheiro, mas serve para a gente também. Também é uma forma da gente gerir o nosso orçamento. Os potinhos são o potinho do hoje, né? Que é o potinho que atende aos nossos desejos do dia a dia. Então, Imediatos? imediatos, né? Então, qual que é o ensinamento por trás desse potinho? Ele está lhe ensinando que você tem que conciliar os seus desejos do dia a dia. Não adianta a gente, porque qualquer extremo ele é prejudicial, né, doutor? Então, é tanto prejudicial aquele que gasta o dinheiro todo no mês, como é prejudicial aquele que guarda o dinheiro, que não tem uma certa qualidade de vida e guarda todo o seu dinheiro, só investe, investe, investe. Então a gente tem que haver, como tudo na vida, tem que haver o equilíbrio, né? Então o potinho do hoje, ele atende esses nossos desejos imediatos. O potinho do amanhã é aquele potinho que você vai estar ensinando a criança sobre planejamento, sobre definição de metas, né? Então, é um potinho, vamos supor, de R$ 40 que você dê no mês. É 10, 10, 10, 10. Você divide esse valor em partes iguais, né? Então, é R$ 10 que a criança vai começar a guardar por si só para ela adquirir algum desejo, algum bem ali numa data no médio prazo, né? O potinho do hoje, ele atende o curto prazo. O potinho do amanhã, ele atende o médio prazo. E o terceiro, o potinho, é o potinho que ensina sobre investimentos, né? Ensina a gente ao longo prazo. Quer dizer o quê? Então, tipo, se eu colocar um dinheiro ali, eu sei que vem o pozinho do dinheiro, né? Vem o fermento, que é a taxa de juros, né? Que existe hoje no nosso mercado e vai fazer com que o dinheiro vá crescendo. Então, são planejamentos a longo prazo, que a gente também tem que ter no nosso orçamento na vida adulta, né? Então, é a compra de uma casa, é a compra de um carro, é uma viagem que eu quero fazer. Através do planejamento, a gente consegue organizar as nossas finanças para realizar esses desejos, né? E o quarto potinho é o potinho da gratidão, que é uma forma assim, de você retribuir, ensinar a gratidão, ensinar as crianças a estarem ali dividindo, né? As bênçãos que a gente recebe ali no dia a dia, né? Então, é uma forma de distribuir com o próximo. Me pediram a propósito que você repetisse os 5 itens de novo, né? Eu posso, eu quero, eu devo, eu mereço. Repetir isso aí, porque olha só, o pessoal já está começando a pegar a coisa. Que legal, que legal. O curioso, Renata, é observar que esses potinhos, eles não são só para criança, não. Servem para mim, para qualquer um de nós. E muitos de nós estamos usando esse potinho de muito longa data. Né? Então, que isso se institucionalize na cabeça de cada um de nós, né? E que passemos para nossos filhos, e que não vale para apenas anotar, não. É anotar e aplicar. Vamos dar 5 palavras fundamentais, por favor. Só concluindo, esses potinhos são a base do planejamento financeiro. Né? Então, assim, a gente tem que pegar a nossa renda ali e planejar. Ó, isso aqui é para o meu consumo imediato, são para minhas contas essenciais, isso aqui é para os meus desejos, né? E isso aqui é para uma aquisição futura ou para um investimento. Então, assim, é a base do nosso planejamento financeiro. E nada melhor do que você começar a implantar isso dentro de casa, né? Com as crianças desde cedo, já trazendo esse ensinamento. E as perguntas, né? Que é diante de uma aquisição, você sempre deve se perguntar: eu quero, eu mereço, eu preciso, eu posso e eu devo. São as 5 perguntas que a gente faz. Para quê? Para respaldar. Né? Porque diante disso, você está comprando ali por impulso. Aí você pensa: eu preciso dessa roupa. Aí você vai lembrar que lá no seu guarda-roupa já existem várias outras roupas com etiqueta, né? Então, assim, começa a podar aquela sua compra impulsiva, né? Começa. Só que antes disso, você ter ali alinhado os seus objetivos, né? Então, tipo, o que eu quero com o meu dinheiro? O que eu quero? Eu quero viver só para pagar dívida e viver nessa bola de neve? Não, eu quero ter uma tranquilidade financeira. Então, quais são os meus objetivos, né? Viver bem, pagar as minhas contas, fazer o meu planejamento, adquirir bens futuros. Então, todas essas ferramentas começam a te reeducar, né? Até o nome do meu perfil é Reeducação Financeira, porque nós não fomos educados, né? Tipo assim, na verdade, fomos educados de forma errada a lidar com o nosso dinheiro. Então, agora, na vida adulta, nós devemos passar por uma reeducação financeira.
né? Então, são formas, são ferramentas assim que a gente vai implantando no nosso dia a dia e que consegue tirar a gente do endividamento, tirar a gente de uma crise ali, de uma crise de ansiedade, uma crise de depressão e começar a organizar a nossa vida financeira. Perfeito. Meu pai costumava dizer que nós temos que aprender, principalmente aprender, mas que a melhor forma de aprender é aprender com o erro dos outros, porque doeu neles. Doeu neles. Então, não só aprender com o exemplo da família, mas aprender com quem nos cerca. Agora, e quando tudo falha, quando o endividamento é muito grande, quando não há luz no fim do túnel e você não consegue enxergar nem mesmo o túnel, e esse endividamento leva à depressão, isso acaba levando ao suicídio, como nós pensamos no começo, né? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, depressão, endividamento e suicídio, né? O suicídio seria culminar no ponto máximo do endividamento, onde a pessoa não enxerga para onde ir e acaba achando que termina consigo as dívidas. O curioso é que isso não acontece, porque hoje as dívidas repassam para os familiares, né? Então, que isso não se instala na cabeça de ninguém, né? Essa não é a solução. A solução final não existe, né? Existe um futuro pela frente. E aí entra pessoas como você, né? Coach em reeducação, que trabalha para isso. Penso que isso seja a parte mais importante e coloco para que sua pessoa faça as colocações finais para que possamos encerrar a live. Sim? Acho que a gente pode... Sim, que as considerações sejam assim, bastante firmes e sólidas, porque nós temos um público bastante fiel que nos acompanha, então pode ser bater duro, bata duro. Não, eu acho assim, para a gente deixar bem, bem claro, né, bem explícito mesmo, é que a pessoa precisa entender que, assim como ela contraiu a dívida, e foi um processo de endividamento, né, também o processo de saída desse endividamento não vai ser do dia para a noite. Então, assim, é encarar mesmo, né? Criar a coragem dentro de si, se for necessário, buscar ali um auxílio médico, buscar terapias paralelas, né? Mas que hoje existem, sim, ferramentas, existem técnicas que são capazes de te tirar do endividamento, né? Só que requer o quê? Requer acompanhamento, requer técnicas, requer paciência a um determinado prazo. Para quê? Para que você consiga sair desse endividamento, né? E como o senhor disse, não é o fim do túnel, né? Não é. Então, assim, uma medida assim impulsiva, achar que não tem luz no fim do túnel, né? Está equivocado, porque existe sim. Né? Eu não cheguei a ser diagnosticada com depressão, não passei por um caso grave, mas já fui endividada, bem endividada, e hoje eu consigo ter uma vida financeira tranquila, né? Através de tudo isso, através de técnicas de acompanhamento, através de organização financeira, e assim, a gente consegue ter mais paz, né? Para deitar ali a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, né? Então, assim, me coloca à disposição, meu Instagram sou eu mesma que respondo, estou sempre ali auxiliando as pessoas. Então, quem tiver dúvidas, né, sobre dívidas, sobre organização financeira, sobre renda extra, como incrementar a sua renda, que também é uma coisa importante nesse período de pandemia, que muitas pessoas tiveram sua renda ali reduzida, né, doutor? Então, isso acaba, um dos motivos também que aumenta o endividamento. Então, me coloca à disposição, estou ali aberta, quem quiser pode me chamar, que eu respondo todas as dúvidas, sim. Renata Mello Alves Ferreira, coaching e especialista em reeducação financeira, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, que estão presentes. Nós temos um pessoal muito fiel que nos acompanha. E até uma outra oportunidade. Espero que todos tenham aproveitado, como eu aproveitei, sinceramente, muitíssimo. Na minha idade, quando estou aproveitando. Nós nunca perdemos para aprender. Renata, muito obrigado. Agradeço a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Encerramos a nossa live de hoje. Agradecido. Até mais. Noite. Eu que agradeço, doutor. Obrigada.